podemos nessa noite glorificarmos ao Senhor, rendermos graças ao seu santo nome, que é digno de toda honra, de toda glória. Afinal de contas, nós estamos aqui por conta dele. Deus é poderoso, grandioso. Nós vamos meditar hoje no nosso aprendizado, falando um pouquinho sobre o rei Saul, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 9. Jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Aleluia, adore ao Senhor. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Levante suas mãos. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular, jardim particular. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
1 Samuel capítulo 9, a palavra do Senhor diz: havia um homem de alta posição chamado Quis, da tribo de Benjamim. Era filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, da tribo de Benjamim. Seu filho Saul era o jovem mais atraente de todo Israel. Era tão alto que os outros chegavam apenas em seus ombros. Até aqui. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite. Vem, Senhor, meu Deus, me usar, que os meus lábios falem aquilo que somente o Senhor tem a falar aos nossos corações, e que nós possamos, Senhor, sermos edificados por esse estudo, e que o Senhor nos dê a doce instrução, e não só a instrução, como o entendimento da Tua palavra, e que possamos, Senhor, muito além de entender, praticar aquilo que o Senhor tem nos nossos corações nessa noite. Que haja, Senhor, sobre nós transformação, regeneração, quebrantamento, que nós possamos, através desta palavra, nos encaixarmos, Senhor, e sabermos quais os fragmentos que nós precisamos reconstruir e edificar sobre a nossa vida. Pai, então, em nome de Jesus, nos abençoa e fala nos meus lábios, é o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre o rei Saul. Nós já conhecemos essa história. Uma história que hoje eu posso dizer como um tema deste ensinamento desta noite, chamado de manobra errada. Quando nós, aos que já têm sua CNH, aprendem a pilotar, dirigir, nós de início fazemos algumas manobras erradas. A falta de habilidade muitas das vezes provoca isso. Mas isso não está estritamente ao ato de dirigir ou pilotar. Isso está também em conduzir a nossa vida cristã. Quando nós tomamos atitudes, quando nós fazemos certas escolhas, e estas escolhas e essas atitudes fazem com que nós criemos no nosso percurso, na nossa jornada da fé, manobras erradas na nossa estrada. E Saul, ele é um exemplo, e ele tipifica este exemplo de manobra errada, para justamente nós termos ele como uma base de como não nos portarmos como servos de Deus. Afinal de contas, quando nós lemos 1 Samuel capítulo 9, nós vemos aqui a apresentação dos seus ancestrais, nós vemos a apresentação aqui da sua descendência, que ele é da tribo, né, de Benjamim, que o nome do seu pai era Quis, e aqui deu o relato de que ele era um homem jovem, vistoso, formoso, diferenciado. Então nós começamos a ver que a apresentação de Saul é uma apresentação de um homem que tem muitas qualidades, e de um homem que Deus havia escolhido. Aí mora o perigo, e é por isso que eu digo sobre a manobra errada. Deus até escolhe alguém para servi-lo. Deus até tem uma promessa sobre a vida de muitos. Mas nesse percurso, nós podemos nos equivocar e sermos como Saul, e perdermos a nossa salvação em Cristo Jesus. E isso é um estudo muito belo para que nós possamos ter consciência dos atos de Saul, um homem que começa bem e termina mal. E eu estou já enfadonha em relatar para os irmãos aquela típica frase do apóstolo Paulo, quando ele diz que não importa o começo e nem o meio. É fatídico isso que eu já falo aqui. Mas o interessante, o primordial, o essencial na vida daquele que serve a Deus é o fim da sua jornada. Sabemos que todas as nossas ações, aquele que se converte no final de sua vida, ele pode ter a salvação, mesmo tendo uma vida 50 anos de pecado, 50 anos, um exemplo de alguém que cometeu somente coisas erradas, que não reconheceu Jesus como seu suficiente Salvador, que não queria saber das coisas de Deus, que pecava, e no final da sua vida ele aceita Jesus e assim falece, né? Morre e é salvo. Nós sabemos que naquele grande dia haverá uma diferença. Naquele grande dia eu e você
Vamos ser salvos como aqueles que fizeram tudo errado e no final decidiram aceitar a Jesus. Mas haverá uma diferença chamada galardão. E este galardão, ele abrilhantará a coroa da vida que Deus entregar para você naquele grande dia. É por isso que qualquer ação que nós façamos, nós não estamos nos saindo como bobos, se é assim que o mundo nos denomina, né? Nós não estamos saindo em prejuízo, porque eu já escutei muitos jovens, muitas pessoas com virtude dizer: não tem problema, no final da minha vida eu aceito Jesus, eu vou pecar tudo que eu tiver que pecar, e no final, né, eu peço perdão, Deus é misericordioso, grandioso, e eu vou estar no céu. Se de fato essa entrega ela for verdadeira, e muitas das vezes é, porque quando a pessoa está à beira da morte, né, se estreita os laços, mas haverá uma grande diferença de você que rendeu a sua vida desde muito jovem na presença do Senhor. Haverá uma diferença de você que hoje está aqui, do que aquele que está hoje se drogando, se prostituindo. Haverá um galardão para você todas as vezes que você se rendeu ao Senhor, fez a obra do Senhor, fez a vontade do Senhor, colocou a sua família como primazia e uma família que busca a presença do Senhor Jesus Cristo. Haverá galardão, haverá destaque, haverá diferença. Nós não teremos lá no céu um ciúmes, mas haverá diferença. Nós não teremos mais as concupiscências da nossa carne, né, flagelando-nos, trazendo um ciúme ou então uma inveja porque a coroa do outro está mais bonita. Isso não haverá, seremos um corpo transformado, mas haverá destaque sobre a coroa de cada um. Haverá um diferencial para aqueles que decidiram servir ao Senhor todos os dias da sua vida, desde o momento que você ouviu falar de Jesus. E Saul, ele começa bem e termina mal. E o mais engraçado é que Saul, ele não foi derrotado pelos seus inimigos. Saul não foi derrotado pelas circunstâncias. Saul foi derrotado por ele mesmo. E esse é o grande perigo, porque muitas das vezes nós achamos que a nossa derrota ela está somente direcionada às pessoas, condicionada ao diabo. Ela está estritamente ligada às circunstâncias. Não. Muitas das vezes, o fato de nós negligenciarmos a palavra de Deus está ligada às nossas escolhas e à nossa atitude pessoal. É por isso que o servo de Deus, ele tem que batalhar para ter frutos do Espírito. E muito mais do que isso, trabalhar o seu caráter espiritual. Eu digo que um caráter de cidadão comum, respondendo todas as leis, isso todo mundo tem que ter, é um dever social nosso. Mas o caráter espiritual, ele vai muito além. O caráter espiritual nos faz acharmos que momentaneamente estamos perdendo por obedecer a palavra de Deus. Mas nós precisamos dar primazia para isso, porque hoje nós analisamos uma igreja enfraquecida, isso num contexto geral, uma igreja que não tem base na palavra de Deus, não tem conhecimento, uma igreja que só busca oba-oba, uma igreja que só busca festas, alegrias, uma igreja que só procura grandes famosos nos altares, uma igreja que só procura e só acha que tudo está maravilhoso dentro da igreja se a manifestação de Deus for visual, com rodopio, um falando mais alto que o outro, um gritando mais do que o outro, mas não há caráter espiritual. Não há pessoas que sejam fidedignas à palavra de Deus e construam a sua vida na base da palavra de Deus. Isso nós devemos tomar muito cuidado, queridos, porque Saul ele foi derrotado por as suas escolhas pessoais, e as suas escolhas pessoais de primeira mão eram excelentes. Mas conforme o poder foi dominando a vida dele, ele permitiu com que a sua vida fosse envolta não mais em Deus, mas naquilo que ele tinha sobre as suas mãos. Então nós vemos que Saul ele desperdiça algumas oportunidades, e a Bíblia vai nos ensinar a respeito disso, e eu queria analisar com vocês, falando primeiro sobre como era Saul.
Saul era um homem que tinha tudo para ser uma bênção. E creia você ou não, você tem tudo para ser uma bênção. E para muitos, você já é uma bênção. Mas você precisa tomar o cuidado, porque ser uma bênção, ter, de tudo para ser uma bênção, isto precisa ser cuidado, zelado. Nós não podemos deixar com que sermos uma bênção nos estabilize espiritualmente. Não, porque a palavra diz que a salvação ela é tomada à força. Então nós temos que entender que o inimigo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E o grande intuito de Satanás é justamente isso: fazer com que eu e você deixemos de ser bênção na presença do Senhor. Então, nós analisamos aqui em 1 Samuel, no capítulo 9, nos versículos 2, nos fala, como nós já fizemos a leitura, que ele era um homem, um jovem de destaque. Ou seja, as primeiras qualificações de Saul era a sua apresentação pessoal. Era aquele homem que chegava e você falava, é uma estrela de Hollywood. O homem não tinha quem fosse mais alto do que ele, a palavra nos fala, Apresentável, uma pessoa jovem, bem aceito pela sua tribo, pela sua comunidade, um homem cobiçado, E essa cobiça ela não era só das mulheres, os homens também olhavam para ele e falavam, nossa, esse homem aí vai deixar a gente ser as nossas Rebecas, Porque todo mundo olhava para Saul, essa é a verdade. Um homem muito bem quisto, um homem muito bem afeiçoado, um bom partido, como se diz naquela época. Ele tinha excelentes predicados físicos. Era um homem que tinha saúde, tinha vigor, tinha força, tinha disposição, com fortes qualidades físicas, morais. E a Bíblia nos apresenta isso tudo englobado na vida de Saul. Então ele não era um feiozinho, ele não era um qualquer um, ele era alguém de destaque até mesmo na sua aparência física. E em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 1, capítulo 9, versículo 1, vai nos dizer que além das suas qualificações físicas, ele tinha também uma outra, que ele tinha condição financeira, era bom da grana. Então imagine como esse homem, ele era um bom partido realmente, Era um homem bonito, um homem de vigor e um homem com estabilidade financeira. Quem é que não queria casar com esse homem? Quem é que não queria conduzir uma família com este homem? Então nós percebemos que o seu pai, a palavra vai nos relatando que era um homem de bens. A tribo de Quis era uma das tribos mais ricas daquela ocasião. Então nos dá a entender que Saul ele tinha estabilidade financeira, que ele tinha um futuro promissor. E a terceira qualificação de Saul era, lá no capítulo 9, dos versículos 15 ao 17, vai nos dizer que ele tinha privilégios. Essa é a terceira qualificação, os privilégios de Saul. O primeiro privilégio dele é que ele foi escolhido por Deus. Que coisa maravilhosa. Este é o primeiro privilégio. Que privilégio, Ele não foi escolhido por prefeitos, por deputados, por partidos eleitorais. Ele não foi escolhido pelo pastor, ele não foi escolhido pelos líderes da igreja, ele não foi escolhido pelo rol mais alto, da sociedade, não. Ele foi escolhido por Deus. Deus escolhe Saul para ser de fato o primeiro rei de Israel em resposta do clamor do povo. O povo estava clamando para que eles saíssem da monarquia, para que eles tivessem ali agora de fato um rei que pudesse governá-los. E eles então começam a clamar e Deus responde o clamor daquele povo. Deus responde e escolhe justamente Saul. Saul é um homem escolhido por Deus. Olha o seu outro predicado: um homem sucedido financeiramente, um homem de apresentação pessoal e um homem que tinha um privilégio por ser escolhido por Deus, Então ali nós percebemos que ele começa a ser o protagonista de uma nova fase de Israel. Israel nunca tinha tido um rei até então.
E a partir de agora, ele é o protagonista, ele inicia um novo capítulo na vida e na história de Israel. E antes dele ser aclamado pelo povo, ele foi aclamado por Deus. Que coisa maravilhosa. Um homem escolhido para ser alguém servo, para ser alguém de destaque, alguém que teria um poderio em suas mãos para dar continuidade às benevolências do Senhor para o povo de Israel. Ele é uma resposta de oração. Esse é o outro privilégio, né? E que coisa maravilhosa, quando nós vemos muitas das vezes testemunhos de casais, quando se casam e diz: você é a minha resposta de oração. Eu já ouvi muito isso, né? Isso é algo muito belo, ou seja, a pessoa orou, pediu para Deus, para que Deus abençoasse uma pessoa para ele ou para ela, que fosse, né, alguém que de fato realizasse essa pessoa emocionalmente e em todos os sentidos da sua vida. E aqui nós vemos Saul sendo assim, resposta de oração do povo. Ele estava no coração de Deus. Então tome cuidado, porque aqui nós percebemos muitos fragmentos de um homem que tinha todas as possibilidades de ser uma bênção. O segundo privilégio dele é que ele foi ungido por mandado de Deus, rei sobre Israel. Lá no capítulo 10 do versículo 1 nós vemos isso, né? E nós percebemos que quando ele é ungido pelo Senhor, ele não ambiciona ser rei. Primeira coisa que quando ele recebe a notícia de que seria o rei de Israel, ele diz: não, eu sou o mais pequeno da minha casa. Pequeno como? Se a palavra mesmo diz que até mesmo fisicamente ele era destaque, que não havia um homem que chegasse maior altura dos seus ombros. Então nós vemos estas palavras de Saul traduzindo que ele estava querendo se humilhar e se até mesmo se omitir e dizer: não, eu não tenho condições, eu não tenho ambição para ser rei. Isso não estava no coração dele. Então isso demonstra para nós de ele não ter essa ambição quando ele recebe esta notícia de Samuel de que ele seria ungido rei de Israel. Isso demonstra para nós que realmente ele foi escolhido por Deus. Sabe quando Deus olha para você e fala: eu vou te abençoar? Mesmo sem você ter pedido, mesmo sem você ter clamado, mesmo sem você ter sonhado com certas coisas e essas coisas aconteceram na sua vida. É assim que foi na vida de Saul. Quantas coisas aconteceram na vida desse homem e quantas coisas acontecem na nossa vida sem nós termos sonhados. Deus foi lá, escrevendo a sua história, realizando as bênçãos, os milagres, as benevolências, as grandes maravilhas dele sobre a sua vida. Então nós percebemos que, de fato, Saul não é eleito pela terra, mas ele é eleito pelo céu. Isso é meio desconexo entender. Não dá uma abertura para nós de entendimento momentaneamente, de entender que o homem é escolhido pelo céu e termina como terminou. Esse é o cuidado que eu e você precisamos ter, porque a palavra vai nos falar que, quanto ao caráter de Saul, ele era um jovem humilde. Lá no capítulo 9, no versículo 21, nos conta que ele se sente indigno para ocupar a posição de rei. A palavra do Senhor nos diz assim: Saul respondeu: mas sou apenas da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel. A minha família é a mais insignificante de todas as famílias dessa tribo. Por que o Senhor fala comigo desta maneira? Então nós percebemos o diálogo dele com Samuel, e ele vai dizendo que ele se sente indigno de ocupar a posição de rei, ele não se sente preparado, ele está longe de se vangloriar-se, e ele se sente, como ele mesmo fala, indigno de assumir aquela posição, aquele cargo de rei perante Israel. Ou seja, nós percebemos que Saul até este momento não procurava holofotes. Não era um homem que estava procurando esse tipo de posição. Ele reconhece a sua origem, a origem da sua tribo, embora fosse uma tribo riquíssima.
Embora fosse uma tribo de destaque, ele reconhece que ainda não era o suficiente para ele se tornar o rei de Israel. Ele se humilha sob a poderosa mão de Deus. No capítulo 10, dos versículos 20 ao 22, a palavra do Senhor vai nos dizer que no dia da coroação, ele se esconde no meio das bagagens. Olha o que a palavra diz para nós. Então Samuel reuniu todas as tribos de Israel, e a tribo de Benjamim foi escolhida por sorteio. Em seguida, Samuel reuniu cada família da tribo de Benjamim, e a família de Matre foi sorteada. Por fim, Saul, filho de Quis, foi escolhido dentre eles. Quando o procuraram, porém, não o encontraram. Por isso, perguntaram ao Senhor: ele já chegou? O Senhor respondeu: está escondido no meio da bagagem. O Senhor até acha os escondidos, né? De esconde com Deus não dá para se brincar. Se o Senhor colocou Jonas dentro da barriga da baleia, né? E sabia justamente onde ele estava dentro daquele oceano, em específico na boca, né? Na barriga daquele peixe, quem dirá, né? A nós, querendo nos esconder do Senhor. Ou seja, a palavra vai nos dizendo que no dia daquela festividade, né, que estava pronta para a coroação dele, aquela festividade de dia de posse, havia muitas bandas tocando, havia ali uma grande festa, e as bandeiras estavam drapejando, né, estavam ali a todo vapor, as pessoas, para que de fato agora fosse coroado o primeiro rei de Israel. E no dia da posse, o que a palavra nos conta? A palavra vai dizer para nós que ele estava escondido. Outro fato que demonstra que ele não queria aquela posição, que aquilo não estava no coração dele, né? E hoje é incrível isso, porque o que mais o homem procura são posições de destaque. Eu e você temos uma busca desenfreada pelo crescimento. Quem é aqui que quando muitas das vezes escuta que terá uma nova posição num serviço, dentro da igreja, ou em outro lugar onde você frequenta na sociedade, quem é aqui que não gosta, né, de receber uma promoção, de elevar-se? Mas nós percebemos que Saul está remando contra isso. Ele está totalmente querendo se afugentar desta situação, mostrando que ele era humilde, que ele não queria tomar, né, essa responsabilidade sobre si. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer também que, mostrando a sua humildade, ele enfrentou a primeira oposição dos filhos de Belial, lá nos versículos 26 e 27 do capítulo 10. E ele, quando recebe aquela oposição dos filhos de Belial, diz que ele não recebe com afronta. Ora, ele já era rei, ele já tinha passado pela coroação, pela festa, já haviam aclamado ele, as pessoas já haviam se reunido para recebê-lo como rei. Agora ele tinha total poder sobre as suas mãos, e quando ele inicia esse cargo, ele já tem um confronto. Os filhos de Belial se levantam, se opõem contra o reinado dele, e a palavra vai nos contar que ele fica humilde e manso. Ele não vai lá e diz: mata todos eles, prende todos eles, acaba com eles, esmaga eles. Não. A palavra do Senhor diz que ele entregou a sua causa a Deus com profundo senso de humildade. Então olha o começo de Saul. Esse começo talvez nós nunca tivemos um tato para ouvir, para esclarecer, para entender, e só olhamos para ele como um homem que caiu de fato. Então nós vemos através desses relatos que eu passei para os irmãos, que Saul de fato era um homem que era uma bênção, que era escolhido por Deus. Ele tinha tudo para ser uma bênção, né? E o que demonstra como o maior fato de ele ser uma bênção, lá em 1 Samuel capítulo 10, do versículo 6, a palavra do Senhor nos diz que ele tinha um relacionamento com Deus. Olha o perigo, meus irmãos. Ele foi um homem transformado e possuído pelo Espírito Santo de Deus. Lá no capítulo 11, no versículo 6, a palavra diz assim: o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele se enfureceu
né? Ou seja, ele foi tomado pela presença do Espírito Santo. A passagem também nos conta no capítulo 10, do versículo 6, dizendo: nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles, será transformado numa pessoa diferente. Ele recebe o Espírito Santo sobre ele. A palavra vai dizer que o Espírito Santo se apodera dele. Ele já não tinha mais as suas ações solitárias, mas agora ele tinha a inclusão do Espírito Santo sobre a sua vida. Agora ele está sendo um homem de relacionamento, de intimidade com Deus. Deus confere a ele a ação do Espírito Santo. E é por isso que nós, muitas das vezes, travamos a nossa mente quando olhamos alguém que até então era tão usado dentro da igreja, e de um tempo ele cai. E de um tempo você começa a ver as suas ações sendo tão descabíveis, ações tão inconstantes à palavra de Deus, e muitas das vezes nós nos questionamos: será que essa pessoa de fato foi usada pelo Senhor? Sim, nós vemos o relato de Saul, um homem que está apoderado da presença do Espírito Santo, que está sendo transformado, que foi possuído por essa ação transformadora sobre a sua vida, que ele tem o privilégio de ter intimidade com Deus, mas que, passado o tempo, ele abandona esse relacionamento com Deus. Meus irmãos, uma das coisas que nós temos que ter como maior zelo dentro da casa de Deus é o nosso relacionamento com o Senhor. Porque passa um dia, passa outro, amanhã eu oro, amanhã eu busco, amanhã eu falo com Deus. Não, hoje eu preciso decidir aqui, eu estou com pressa, eu não preciso me comunicar com o Senhor. E os dias vão passando e nós vamos começando a deixar o Senhor de lado, e nós já não temos mais relacionamento. Há quanto tempo na nossa casa nós não escutamos um louvor? Há quanto tempo na nossa casa nós não fazemos um devocional? Há quanto tempo na nossa casa nós não fazemos um culto doméstico? Há quanto tempo nós não temos um relacionamento com o Senhor, de dobrarmos os nossos joelhos, de buscarmos a presença do Senhor, de buscarmos os frutos do Espírito sobre nós? Somos impulsivos, tempestivos, nós não nos direcionamos para capacitar, exercitar e ordenar o nosso interior para sermos pessoas melhores na presença de Deus, e nós começamos a deixar com que a carga mundana se infiltre dentro de nós, e nós começamos a perder o relacionamento com Deus. Então nós temos que ter, sim, o maior cuidado com o nosso relacionamento com Deus. Você precisa zelar deste relacionamento. Há um livro que diz: bom dia, Espírito Santo. Ou seja, nós acordamos com a presença do Espírito Santo sobre nós, e nós devemos dormir, levá-lo para o nosso leito, dizendo: boa noite, Espírito Santo. Isso demonstra, meus irmãos, o cuidado de termos a intimidade com o Senhor, coisa que Saul momentaneamente fez no início da sua jornada, mas depois de um tempo ele foi deixando, ele foi se esquivando. E é por isso que nós vemos muitas pessoas que chegam na igreja, aceitam a Jesus, ligado no 220, e essa pessoa quer fazer de tudo, ela quer tocar, ela quer assobiar, ela quer pregar, ela quer subir no telhado, ela quer ser o pedreiro da igreja, ela quer ser o faxineiro da igreja. Essa pessoa, ela está ligada no 220, mas parece que a bateria dela é tão assim impulsiva momentaneamente, que logo ela descarrega. E aí quando nós olhamos, cadê essa pessoa? Sumiu, desapareceu, né? Como um conto de fada, desapareceu. Já não quer mais servir a Deus, já olha para a igreja, aponta a igreja com os seus maiores, né, apontamentos, julgamentos. Por quê? Porque são pessoas que não cultivam o seu relacionamento com Deus. E eu e você precisamos aprender isso e levar para dentro da nossa casa isso. Cultivar relacionamento com Deus. Porque o que interessa não é o começo, o que interessa não é o meio, o que interessa é que quando o toque da trombeta soar e Jesus vier buscar a sua noiva, eu e você estejamos intactos, com um relacionamento íntegro na presença do Senhor, tendo intimidade com Ele. É isto que é primordial. E aí esse homem, ele destrói a sua vida com as suas próprias mãos. Ele conduz a manobra errada.
Saul tinha tudo para triunfar, mas no capítulo 10, versículo 7, a palavra do Senhor vai nos contar e dizer assim: depois que estes sinais se cumpriram, faça o que tiver de fazer, pois Deus está com você. Olha só, nós percebemos aqui que ele tinha de tudo. Ele tinha unção de Deus, ele tinha o apoio do povo, Deus era com ele. Esse versículo nos deixa bem claro: você pode fazer o que você quiser, a ação do Espírito Santo está com você, a unção de rei está com você. Saul era líder, ele tinha carisma, era aquela pessoa que quando chegava todos ovacionavam, todos gostavam, todos desejavam estar perto dele, porque era alguém de muita carisma, alguém desejado de estar próximo dele, por todos os requisitos apresentáveis de qualidade que ele tinha. Mas a palavra vai dizer que ele começa a fazer escolhas erradas, e a pior escolha dele é endurecer o seu coração. Lembra de Faraó? Por 5 pragas que foram lançadas, nas 5 vezes que Moisés teve a oportunidade de falar com Faraó, ele fala com Faraó e o coração dele está totalmente propício para responder. E dessas 5 vezes diz que ele endurece o seu coração e não liberta o povo de Deus. Por isso vem as 5 pragas. A partir da 6ª praga, a palavra vai nos contar que Deus permite que o coração dele fique endurecido. Aí já não era mais uma escolha de Faraó. Deus endureceu o coração dele de vez. Porque Deus deu 5 oportunidades para Faraó libertar o povo. Das 5 vezes não aconteceu. De fato, Deus olhou e falou: então agora eu mesmo endureço o seu coração, e segue-se o juízo. E mais pragas vieram para atormentar o povo do Egito. Então você precisamos entender que uma das coisas que nós devemos tomar cuidado como servos de Deus é endurecer o coração. E esse endurecer o coração é para a obra de Deus. Esse endurecer o coração é para o relacionamento com o Senhor. Esse endurecer o coração é quando Deus quer ter um particular conosco e nós começamos a não querer mais receber a intimidade de Deus sobre as nossas vidas. Saul então ele começa a perder essa comunhão com Deus, ele não busca mais a face do Senhor, ele não está mais preocupado, ele não quer mais se justificar para o Senhor os seus pecados, confessando-os. Ele apenas tinha medo, a palavra do Senhor diz que ele tinha até medo das consequências do pecado, mas ele não tinha medo do pecado. Eu tenho medo do que eu vou pagar, eu tenho medo daquilo que Deus vai fazer comigo, mas eu não tenho medo de pecar, porque pecar é bom, porque pecar é prazeroso, porque pecar alimenta a nossa carne, porque pecar nos traz satisfação. O que de fato nós temos medo é do pecado, e tome cuidado com isso, porque Saul apresenta-se como esse tipo de pessoa. Olha, não tenho medo do lado do pecado, o pecado é muito bom, mas eu tenho medo das consequências. E de queda em queda, de pecado em pecado, ele vai descendo para o profundo abismo. Uma série de manobras erradas ele comete na estrada da vida dele, e ele toma essa direção errada. E a primeira manobra errada que ele faz na sua vida é a impaciência. Lá no capítulo 10, versículo 8, a palavra do Senhor fala assim: em seguida, vá a Gigal, adiante de mim, eu o encontrarei ali para sacrificar holocaustos e ofertas de paz. Espere lá durante quantos dias, irmãos? 7 dias, até eu chegar e lhe dar mais instruções. Olha que coisa engraçada. Samuel, o seu representante espiritual, como se fosse o seu pastor, o seu guia, o seu sacerdote, para que ele não ficasse escuso somente com a sua razão de pensar. Ele tem alguém pessoalmente para ajudá-lo e auxiliá-lo nas coisas espirituais. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele recebe uma instrução de Samuel. Saul recebe uma instrução do sacerdote e profeta Samuel. E a instrução que ele recebe é: espera por 7 dias antes de fazer o holocausto.
não faça o holocausto enquanto eu voltar. Eu vou ter que sair, eu vou ter que me ausentar, mas fique parado aí, não faça nada. E eles estavam numa batalha contra os filisteus. A palavra nos conta que eles estavam em guerra. E o que Samuel falou? Espera. Como esperar numa guerra? Será que nós esperamos nas guerras da nossa vida? Porque a primeira atitude inconsequente, a primeira manobra errada na vida desse rei, que até então estava sendo bênção, é a impaciência. E a impaciência, ela surge quando nós estamos na adversidade e dá tudo errado. Sermos impacientes na provação, dá tudo errado, é frustrante, contraria a vontade de Deus, porque Deus havia dado para ele uma palavra: espera. Samuel, através da orientação de Deus, falou: espera, eu vou sair, 7 dias eu volto e eu te dou mais instrução para a gente fazer o holocausto. Então nós percebemos aqui que em meio àquela batalha e em meio àquela ordem que ele recebe do sacrifício, ele está ali com 30.000 carros cheios de filisteus contra eles. Ele tem 6.000 cavaleiros contra ele. E a palavra de Deus é: espera. Os homens enfurecidos, os homens querendo atacar o seu exército, aquela multidão querendo acabar com o seu povo, e o povo degladiando, e eles precisavam fazer esse holocausto para que Deus desse a bênção para eles de vencer aquela guerra, né? Passa o primeiro dia e eles vão ficando nervosos. Os capitães chegam, os capitães da tropa chegam até Saul, que era o rei, e falam assim: olha, você precisa fazer alguma coisa, você precisa agir de alguma forma. A moral de Saul como rei, um rei inicial, estava baixando. Ele estava ficando com um ibope lá embaixo. Isso é uma coisa terrível, quando as pessoas começam a nos caluniar, nos apontar, nos flagelar. E Deus fala: espera. A gente quer debater, a gente quer brigar, já quer, né, puxar o cabelo do outro. A mulher puxa cabelo, o homem dá soco, né? É diferente a briga de homem e de mulher. É até engraçado, né? Você vai ver lá uma briga do homem, é pra valer. Chega a mulher e fica puxando o cabelo do outro. Só que é mais doído, eu acho. E aí nós percebemos Deus falando: fique em silêncio, espera. Quantas das vezes eu e você somos confrontados? Quantas pessoas, né? Hoje se fala por aí, quantos haters, quantas pessoas contra nós, quantas pessoas nos apontando, quantas pessoas falando contrário a nós, quantas perseguições do inimigo, quantas provações, quantas das vezes nós falamos: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, e a palavra de Deus é: espera, não faça nada, espera, porque eu vou agir, eu estou no controle de tudo. Senhor, mas tem 30.000 carros vindo aí cheios de filisteu, eles vão matar todos nós se eu ficar esperando. A palavra de Deus é espera, e Ele é soberano. Ele viu o que os meus olhos não viram, Ele já enxergou o que eu não consegui enxergar, e Ele tem uma promessa de vitória, e se Ele tem essa promessa, não vai retardar, não vai falhar. Deus vai cumprir na sua vida e na vida dos seus. E eles são nervosos. Lá no capítulo 13, versículo 6, os homens, eles começam a ficar em apuros, e nos conta que eles estão tão em apuros que eles vão para onde? Para as cavernas. Se escondem dentro das cavernas. Estão com medo de morrer. São muitos filisteus vindo contra eles, e o rei não está falando nada, o rei não está exigindo nada, o rei não está falando: vão à frente, matem-os. O rei não oferece o holocausto a Deus. E aí passa-se segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, e o inimigo chegava mais perto, e a tensão começava a tomar conta daquele arraial. Chega o sexto dia, alguns homens começam a abandonar a Saul, eles voltam para sua casa com medo, e Saul começa a ficar nervoso. Ele diz: não, agora é demais, já pedi para o povo esperar, e o povo está com medo e está indo embora. Eu vou ficar comendo a gente aqui, ou que vou ser morto. Quando chegar só tem um rei aqui. Típico jogo de xadrez, arranca todos os peões da frente e o rei fica vulnerável.
Assim estava a vida de Saul naquele momento, e a palavra vai nos contar que Saul ele não aguenta, e no 7º dia, no capítulo 13, versículo 9, diz que no 7º dia ele fala: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Era a ordenança de Deus enviada por Samuel? Não era. Ele peca por aí, ele começa a sua decadência espiritual por aí, por ter impaciência na presença de Deus, por ser desobediente às ordenanças de Deus. É por isso que eu digo para os irmãos: todas as nossas ações nós prestaremos contas ao Senhor. Tudo que nós fizermos, Senhor, vai na minha frente, Senhor, me direciona, Senhor, eu preciso que o Senhor abra os meus olhos, Senhor, o que eu vou fazer? E é normal de quando nós recebemos um ataque do inimigo, como eles receberam o ataque do filisteu, de a gente ficar meio doido, ficar meio biruta. E aí nós começamos a falar: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu preciso fazer alguma coisa, Você ajoelhou e orou ao Senhor? Você buscou o Senhor? Você colocou esta causa nas mãos do Senhor? Porque se você colocou, a palavra de Deus é: descanse, eu estou trabalhando nesta causa. Não é momento de nós ficarmos pirados como Saul ficou. Não é momento de nós endoidecermos como Saul ficou. E aí quando ele estava terminando aquele sacrifício, o que acontece? Samuel chegou. Samuel chega bem naquele momento ali crucial. Imagino que Saul ficou, para eu que assisti muito tempo Chaves, ficou igual a Chiquinha. Sem graça. Fica sem graça. Mas o sacrifício já foi feito. E olha que coisa engraçada. Nos versículos 11 e 12 do capítulo 13, Saul ele começa e tenta dar desculpas, que é o típico de muita gente que começa a vir na casa de Deus e desiste. Você vai encontrar o irmãozinho lá: meu irmão, por que você não está mais servindo a Deus? Meu Deus, o cara falta jogar um pergaminho de tantas desculpas. A culpa lá é do irmão Marcelo. Não falou comigo, não me cumprimentou. Desculpas e mais desculpas para nós não servirmos a Deus, para nós rompermos os nossos relacionamentos com Deus. Desculpas porque eu pequei, eu preciso achar algum culpado, como Adão achou o culpado. É Eva, viu? Eu comi o fruto, mas a culpa é dela. E aí Deus vai e fala com Eva: não, eu? O quê? Eu imagino, né, o caso de família que teve lá no céu. Eu? Não, a culpa foi da serpente. E um jogando desculpa para o outro. Nós nunca de fato assumimos as nossas responsabilidades espirituais. E as desculpas não vão ser suficientes quando o Senhor prestar conta de tudo que nós fizemos. Lá não vai ter desculpa. Naquele grande dia nós vamos ser responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, por todas as nossas escolhas. E o povo começou a se espalhar. Quando Samuel chegou, o povo começa a se espalhar, e aí ele começa a dar desculpa dizendo assim: Samuel, você não vinha, o inimigo estava se armando e eu precisava urgentemente da bênção a qualquer custo. E aí eu fui forçado pelas circunstâncias da vida a fazer o holocausto. E aí a gente coloca a culpa nas circunstâncias, né? Como já ouvi muitas pessoas, irmãos: olha, eu vou... Infelizmente eu vou ter que tocar, né, para o mundo, porque eu estou desempregado, mas Deus entende. São desculpas. São desculpas que as pessoas vão colocando para não servir a Deus. Eu preciso alimentar minha família, né? Eu preciso fazer algo para ajudar minha família. É por isso que tem muitas pessoas lá, né, nas grandes favelas, assaltando o povo, porque ele precisa alimentar a família dele, assaltando muitas das vezes você que vai fazer um passeio, porque pode, né? Tudo é desculpa, tudo é desculpa. Então, meus irmãos, nós temos que ter essa consciência de que quando Deus nos der uma palavra, nós devemos ser obedientes a ela, porque a impaciência é a confissão de que nós não acreditamos em Deus e que Deus de fato esteja no controle de todas as coisas. Por isso nós temos que parar de sermos impacientes quando nós somos provados. E isso é difícil, isso é complicado.
Mas é por isso que o Senhor traz uma palavra dessa aos nossos corações. A segunda manobra errada dele está lá no capítulo 14, no versículo 30. Versículo 24 ao 30 e o 39. Como as horas já se foram, eu vou já estar terminando por aqui praticamente, e eu não vou fazer a leitura para que nós sejamos um pouco mais rápidos, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia. A segunda manobra errada na vida de Saul é que ele foi insensato. O homem insensato. Por que ele foi insensato? A palavra nos conta que quando ele está numa guerra, ele sacrifica alguns soldados. Saul faz esse sacrifício com alguns soldados e ele faz um juramento nécio. E perante esse juramento, o seu filho descumpre. E Jonatas, ele não sabendo desse voto, né, que o seu pai tinha feito, ele come mel para redobrar as suas forças. E quando o pai descobre que ele não faz de fato e descumpre o juramento nécio que ele tinha feito, ele queria matar o seu próprio filho. Por quê? Porque é um homem insensato. Jonatas só não morreu porque que o povo não deixou. Porque Saul próprio ia mandar matar o seu próprio filho. Aqui nesse momento nós já percebemos um Saul que tem um poder que tinha subido pela sua cabeça e que ele já começa a agir com insensatez. É um homem que já começa a agir de forma totalmente insensata e preocupante. Fazer promessas. A palavra do Senhor diz que se você for fazer um voto, cumpra-o. E se não cumprir, nem faça-o. Nós muitas das vezes fazemos votos ao Senhor no momento da angústia, no momento da dificuldade, e nós não cumprimos ele. E nós devemos tomar cuidado com isso, porque isso pode ser a nossa decadência. Se nós fizermos algo e falarmos ao Senhor, nós devemos cumprir. Dentre a insensatez, dentre a impaciência, nós vemos que ele é um homem que desobedece, que ele não tem obediência ao Senhor completa, integral. É um homem que obedece parcialmente. É um homem que serve a Deus, mas que quando o calo dele aperta, ele começa então a fazer aquilo conforme o que dá na sua cabeça. E quantas pessoas são assim dentro da casa de Deus? Eu sirvo a Deus aparentemente, mas quando eu preciso agir para algo pessoal meu, eu não estou nem aí para o que Deus acha, para o que a palavra me ensina, eu vou fazer e pronto, e acabou. E é por isso que tem pessoas que muitas das vezes estão na casa de Deus sofrendo anos e anos, porque vivem uma vida de obediência parcial. A sua obediência está somente naquilo que agrada a ele, o que não agrada ele não faz, ele não compreende, ele não age como tal. Saul, ele poupou a tribo de Agag, e aí ele poupando eles, né, e o seu rebanho, isso demonstra lá no capítulo 15 que ele obedece parcialmente a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é: execute todos. E aí o que acontece? Ele poupa Agag e alguns dos rebanhos. E aí nós ouvimos aquela palavra de Samuel dizendo para ele o quê? Samuel disse para ele que não adianta o quê? Que ele não adianta sacrificar, mas que ele prefere a obediência. E às vezes nós fazemos muitos sacrifícios. Nós achamos que estamos sendo tal dentro da casa de Deus, porque fazemos isso, aquilo, acolá. Nós agimos com muitas benevolências dentro da casa de Deus. E aí o Senhor diz: não adianta você ser bondoso em obras, fazer muitas coisas, mas quando eu requero de você uma obediência, você não é obediente. Você não faz aquilo que eu ensino pela palavra. Por isso, meus irmãos, que a caridade não é o suficiente. Por isso que muitas das vezes nós achamos, né,
porque muitas religiões pregam por aí fora que o amor, a caridade, ela vai ser única, exclusiva, para que eu volte numa outra vida, num outro momento, e volte uma pessoa melhor. Não, meus irmãos, isso não é o suficiente. O melhor para ser servo de Deus é ser obediente, é obedecer a palavra de Deus. Ainda que eu não tenha riqueza nenhuma para ajudar ninguém, ainda que eu não tenha feito nada, eu não serei salvo por obras, eu serei salvo pela misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é olhar para aqueles que estão obedientes à sua palavra. Então nós precisamos procurar sermos obedientes, e para sermos obedientes nós precisamos ouvir a voz do Abba Pai. E para ouvir a voz do Abba Pai nós precisamos conhecer a palavra de Deus. É isso que muitas pessoas não entendem, que conhecer a palavra de Deus nos instrui para a vitória, nos instrui para sermos servos do Senhor. Essa foi a diferença de Saul e de Davi, 2 homens que pecaram, 2 homens que fizeram grandes atrocidades, mas tinham uma diferença, que Davi, ele se arrependeu amargamente, sofreu as consequências, mas rasgou o seu coração, e por isso diz que Davi é segundo o coração de Deus, porque ele rasgou o seu coração e disse: Pai, eu não quero pecar mais. E Saul, pelo contrário, endureceu o seu coração. Então hoje, meus irmãos, o ensinamento que nós temos a cumprir e a zelar é não endurecermos o nosso coração para ter um relacionamento com Deus, e fazer com que esse relacionamento com o Senhor seja cultivado todos os dias. Amém? Se coloque de pé, vamos orar, entregar este momento de culto ao Senhor, para que Deus venha nos abençoar no término deste culto. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, bendizemos o seu santo nome, que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Senhor, meu Deus, nós te louvamos pela tua palavra, que o Senhor venha, Pai, nos alimentar todos os dias, nos nutrindo espiritualmente, para que possamos progredir espiritualmente e sermos fiéis ao Senhor em todo dado a sua palavra. Senhor, Pai, eu te apresento, Senhor, a cada filho que aqui está, cada filha, Senhor, meu Deus, que está nesta igreja, que o Senhor venha, Pai, conduzi-los, que o Senhor venha, Pai, fazer com que eles tornem-se um referencial na sua presença, nesta cidade, e que aonde eles estiverem, eles abrilhantem, Senhor, meu Deus, muitas vidas que ainda não te conhecem. Senhor, o nosso intuito é sermos conhecedores da tua palavra e praticantes dela, que haja mudança de vida sobre nós e que nós possamos te servir em espírito e em verdade. Senhor, abençoa este momento agora litúrgico da entrega de dízimos e ofertas, ao qual nós vamos fazer. Que o Senhor abençoe, Senhor, os celeiros, os armários, os negócios, os patrimônios dos teus filhos, e que eles possam, Senhor, meu Deus, ser muito abençoados, e que todos os sonhos materiais que eles ainda não concretizaram, eles possam ter em tempo hábil sobre as suas mãos, porque, Senhor, entenderam a tua palavra que nos ensina a sermos fiéis, não aos homens, não ao ministério, mas ao Senhor. E nós te louvamos, Pai, por esses corações que estão abertos, Pai, em abençoar a tua casa. Pai, aqueles que não têm condições, eu te peço que as tuas ricas bênçãos estejam sobre eles, e que o Senhor abra as comportas dos céus e derrame chuva serode sobre os teus filhos, para que em breve sejam verdadeiros, Senhor, meu Deus, contribuintes, fiéis e amáveis à sua casa. Abençoa, Senhor, meu Deus, a cada contribuição, que venha a ser bênção sobre todos, Pai, que aqui estão, Senhor, como membresia, para que nós possamos ter, Senhor, um maior conforto, e para que principalmente esta porta esteja aberta para propagar o teu evangelho, assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Venham todos.